eu falei aqui sobre Jesus dizer para os seus discípulos, quando eles lhe ofereceram comida, lá no caso da mulher samaritana, já era provavelmente mais de meio-dia, ofereceram alimento a Jesus e Jesus deu uma resposta maravilhosa. Ele disse: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. A minha vontade é fazer, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra, né? E aí a mensagem daquela reflexão de ontem foi: o que é prioridade na sua vida? E eu mostrei que para Jesus a vontade de Deus era prioridade absoluta na sua vida. Era mais importante do que a sua comida, ou tão importante quanto a sua comida para o corpo físico. E eu compartilhei esse vídeo ontem, depois eu editei o vídeo, separei só a parte da mensagem, carreguei no canal da igreja no YouTube e compartilhei em algumas redes sociais. E uma irmã da nossa igreja fez o seguinte comentário. Presta atenção no comentário que ela fez. Precisamos buscar um ponto de equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a vida cristã. Ela pôs esse comentário relativo ao vídeo. Precisamos buscar um ponto de equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a vida cristã. Então, duas coisas a dizer sobre isso, sobre o ponto de vista da minha irmã. Primeiro, ela tem razão no que diz respeito a atividades espirituais ou atividades, vamos dizer assim, profissionais. Precisamos de um ponto de equilíbrio. Há pessoas que trabalham tanto que elas não têm tempo para as coisas espirituais. E há pessoas que querem se dedicar só às coisas espirituais e às vezes negligenciam suas responsabilidades, vamos dizer assim, profissionais, do lar, recreativas e coisas do gênero. Então, neste sentido, ela tem razão. Ela tem razão. Precisamos realmente buscar um ponto de equilíbrio. Eu lembro de uma frase que é atribuída, me parece que a Savonarola, que ele diz assim: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. É uma frase interessante. Precisamos ter esse equilíbrio entre o tempo que dedicamos às coisas temporais, seculares, e o tempo que dedicamos às coisas espirituais. É a minha primeira fala, concordo 100% com a minha irmã nessa fala. Mas tenho uma sugestão e trago essa palavra desejando que meus irmãos reflitam sobre isso. Eu gosto muito de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, onde o apóstolo Paulo diz assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu creio que esse aqui é um passo mais importante, mais elevado do que buscar este equilíbrio entre as atividades temporais e seculares e familiares e as atividades espirituais. O que seria isso? Transformar tudo na vida do cristão como um culto a Deus. Não fazer a separação entre atividades temporais e seculares e atividades espirituais. Tudo é atividade espiritual. Você está cuidando da sua casa, faça disso um culto a Deus, é uma atividade espiritual. Você está trabalhando no seu emprego, na sua empresa, faça disso um culto a Deus. Faça isso para a glória de Deus. Você está andando na rua, está dirigindo, está andando no transporte coletivo, cheio de pessoas, esteja ali no espírito de adoração a Deus, no espírito de culto a Deus. Você está conversando com alguém, com um vizinho, com um amigo, com um parente, com uma pessoa desconhecida, faça isso como um culto a Deus. Faça tudo que envolve a sua vida. A vida do cristão é para a glória de Deus. Aqui Paulo diz aqui, no contexto em que ele estava falando de festas idólatras, aos quais
não é muito conveniente o cristão participar, ou não é conveniente o cristão participar, ele dá esse conselho, ele diz, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando nós vamos para a igreja, vamos para glorificar a Deus. Então, quando vamos para o trabalho, vamos glorificar a Deus. Quando vamos para a nossa casa, vamos glorificar a Deus. Quando vamos dormir, vamos glorificar a Deus no nosso quarto. Quando vamos para uma atividade de recreação, para um clube, para um passeio, façamos isso para a glória de Deus. Quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, acaba essa dicotomia de vida secular e vida cristã. Tudo é vida cristã na vida do cristão, quando ele coloca isso como alvo da sua vida, transformar a sua vida. Nós não podemos cair no erro de achar que temos uma vida, vamos dizer assim, secular, temporal, separada da vida cristã. Eu lembro de um irmão contando testemunho de que entrou no carro de outro irmão, ia pegando uma carona com aquele outro irmão para algum lugar. Os dois iam no carro e por algum motivo lá o irmão passageiro lá abriu o porta-luva do carro do irmão que estava lhe oferecendo a carona. Em cima do painel do carro havia uma Bíblia e dentro do porta-luva havia um revólver. E o irmão disse, mas rapaz, para que isso aqui? O outro disse, é para quando essa daqui não resolver, topou na Bíblia, essa daqui resolve, topou no revólver. Ou seja, esse irmão fazia separação entre vida secular e vida espiritual. Eu já vi pessoas usarem, eu ouvi falar de pessoas usando a expressão, eu sou crente, mas o meu facão não é. O que eu quero lhe dizer, meu irmão, se você é crente de verdade, o seu facão também é. O seu carro também é, o seu aparelho de som também é, o seu celular também é. Os seus recursos, os seus bens, os seus relacionamentos também são relacionamentos de cristão. Eu quero pegar esta fala da minha irmã, eu não estou discordando dela. Eu estou apresentando um outro lado dessa história. O cristão precisa, para trazer esse esclarecimento, o cristão precisa entender isso. Toda a sua vida é para a glória de Deus. Ele não vai fazer esta separação. Ele vai trabalhar para a glória de Deus. Ele vai... um dia desse, uma irmã entrou em contato comigo e disse, pastor, eu não posso ir para o culto. Nós ainda estávamos tendo os cultos presenciais no tempo. Pastor, eu não posso ir para o culto porque eu vou cuidar da minha mãe. Digo, cuide da sua mãe como um culto a Deus. Isso é nobre, é louvável diante de Deus quando os filhos cuidam dos seus pais. Então a palavra desta manhã é esta. Não faça distinção, meu conselho como pastor, como estudioso da palavra. Não faça distinção de vida secular, vida temporal e vida espiritual, vida cristã. Não há essa distinção. Tudo que você for fazer, vai comer, vai dormir, vai tomar banho, vai trabalhar, está conversando com alguém, está fazendo alguma coisa, está dirigindo na rua, está num transporte coletivo, está em qualquer situação. Faça tudo para a glória de Deus. Transforme tudo na sua vida cristã, no seu relacionamento com Deus. Deus quer isso de você. Você vai refletir o brilho de Cristo em toda a sua maneira de viver. Você deve glorificar a Cristo em toda a sua maneira de viver. Esse deve ser o nosso alvo. E aí tudo se torna um culto ao nosso Deus, tudo se torna sagrado. Tudo se torna... aí nós temos aquilo que nós falamos ontem. A nossa prioridade será glorificar a Deus em tudo. Nós podemos dizer como Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, quando nós estamos decididos a fazer a vontade de Deus, tudo que nós fazemos, tudo deve ser feito para a glória de Deus, como Paulo diz aqui em 1 Coríntios 10, 31. Não precisamos fazer essa distinção entre vida secular e vida
cristã. Tudo na vida do cristão é vida cristã, é vivido para a glória de Deus. O Senhor Jesus frequentou o templo de Jerusalém. O Senhor Jesus frequentou sinagogas, que eram locais de estudos da lei de Moisés, de culto dos judeus que moravam distantes, que não podiam ir para Jerusalém com frequência. Então Jesus frequentava as sinagogas, mas Jesus também andou pelos montes, Jesus andou de barco pelo mar, Jesus andou por lugares desertos, Jesus andou em cidades e povoados, e por onde Jesus andava, ele estava cumprindo a sua missão de glorificar a Deus. Ele estava anunciando a mensagem do Evangelho. Jesus não fez distinção entre vida espiritual e vida secular. Para ele era fazer a vontade de Deus 24 horas por dia, onde quer que ele estivesse. Então Jesus é o nosso alvo, é o nosso modelo. E se nós entendemos isso, cremos nisso e fazemos disso a nossa prioridade, pronto. Entendo que nós podemos até dizer como Jesus: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Você está almoçando, está jantando, está tomando um lanche, faça para a glória de Deus. O que quer que você venha fazer, o conselho nesta manhã é: faça para a glória de Deus. E aí você não vai precisar fazer essa distinção entre o que é temporal e o que é secular. Amém, povo de Deus? Que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra.